Só se estraga uma casa. Só se estraga uma casa. Uma casa só. Olá, amigos. Olá, Bem-vindos a mais um episódio de Só se estraga uma casa. eu sou o Domingos. Eu sou a Ju. Estávamos aqui a experimentar o microfone e a Ju estava a gozar comigo. Eu estava-me a sugerir, podemos fazer isto tipo programa das manhãs. Tipo, e agora? São as 11 da noite, não são 9h30. Vamos para a rubrica Só se estraga uma casa. 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 De uma casa. Vamos começar com o horóscopo do dia. Carneiro. Mé. O carneiro não faz mé, pai, não. O carneiro deve ser tipo a cabra, não? Ah, Bah! bah. O que é que foi? Ou faz de cabra? Bah. Bah. Ainda por cima és uma cabra com bigode. Pois é. Que hoje o babe está de bigode. Estou com um novo look, outono-inverno, Sim. de bigodaço. Estou a ver se levo este look até ao casamento. É, a expressão da Ju foi igual a esse silêncio que aconteceu. Sabe? Já te contei a história do bigode do meu pai? Não. O meu pai, já o conheceste sem bigode. Aham. Mas o meu pai foi um senhor de bigode sempre. Durante largos anos. Largos anos. Tipo, toda a imagem que eu tenho do meu pai quando eu era chavala, o meu pai tinha bigode. E o meu pai, quando começou a namorar com a minha mãe, tinha bigode. E um dia a minha mãe pediu-lhe para ele tirar o bigode para ela ver como é que ele era. E o meu pai assim fez. Só que a minha mãe não reparou. Bom. Sim, e depois ele disse que nunca mais ia tirar o bigode. E digamos que o pai para 25 anos cumpriu. Não tirou Mas bigode. depois um dia tirou. O meu pai também chegou a usar bigode. Não consigo nada Eu acho que imaginar há o teu assim pai de para bigode. lá por casa umas fotografias do tempo da tropa. Nice. Que Era como o meu, isso, é? não é? As fotografias do tempo da tropa que ele está de bigode. Boa cena. Devemos arranjar aí umas fotos dos progenitores de bigode. Bigodaço. Partilhar com o pessoal e o pessoal partilhar também. Porque eu aposto que os pais de toda a gente já andaram A dada altura. de bigodaça a dada altura. Boa cena. Faz parte. E mães também. Estou a mandar o sinal para ti. De Estou quê? pronto para ser pai. Prum, pss. Ok. Pronto. Eu também tenho um pouco, se reparares bem. Mas é um bigode tímido. É aquele bigode, como sempre me disseram, mas é loirinho. O meu bigode, a cena é que é o bigode mesmo à tuga. É farfalhão. É farfalhão. É aquele bigode que então, vocês estão a ver os vários tipos de bigode, não é? Por exemplo, o pessoal agora mais hipster usa assim tipo pontinhas, uma Bigodinho. para cada lado, aquele bigodinho assim mais coninhas, vá. O meu bigode é o toldo. Estão a ver aquele toldo do café central? Assim, aquele faz aquela forma. O meu bigode é assim, tipo, faz aqui um toldo por cima da boca para não bater o sol. E é isso, o meu bigode é assim mesmo, Portugalidade máxima. Eu deixei o bigode por causa das eleições. Certo. Precisamente porque eu levo as eleições muito a peito. E tomaste inspiração ao Tiago também. Eu tomei o Tiago de inspiração. É Pensei, verdade. Há que dizer. é isto, eu devia ter vindo de bigode votar. Tu olhaste para ele e disseste, quando for grande quero ser assim. Exato. E então, eu levo as eleições muito a peito e ouço músicas de 25 de Abril e não sei o quê. E para votar já fui tarde, o Tiago é que fino, foi bem. E eu, pós resultados, pensa que nós votámos um dia antes, pós resultados pensei, não, vou de bigodaça. Vou pôr a minha Portugalidade no máximo para poder ver isto em condições. E assim foi. E sentiste que o teu bigode... Ajudou. Deu sorte? Ajudou, opá, dentro dos possíveis. Pois. É como muita gente diz de Deus. Ele existe, mas as coisas mais acontecem na mesma porque não sei o que é livre-arbítrio, ele não pode tratar de tudo. O meu bigode também não pode tratar de tudo. Não, tu o que podes fazer é votar em quem queres. Só ajuda até um certo ponto. Pá, eu fiquei muito triste. A pessoa em quem eu votei ficou em terceiro. E por acaso foi engraçado, não é? Porque eu nesse dia à noite disse assim: Domingos, como é que tu te sentias se eu te dissesse que votei no cagalhete? E tu ficaste muito chateado. E eu ainda tentei ver se levava a brincadeira, tipo, olha, mas eu votei no cagalhete. Mas ninguém Não, acreditou. porque ajude-me assim. Nem o Domingos, nem os gatos. Ajude-me assim. E se eu tivesse votado no cagalhete just for fun? E abri para ela e disse-lhe: uma piada do caralho. Porque olha que é uma diversão brincar com essa merda.
Porque não faz, não é, sentido nenhum. Botar no Tino como protesto, estou-me a cagar e então boto no Gajo Engraçado. Vá que não o vá. Tino teve coisas este ano, ok? O Tino teve O coisas Tino este ano. este ano, olha, pode ser polémico o que eu vou dizer, mas é a minha opinião sincera. O Tino este ano foi um senhor. Foi. Ponto. Eu não digo que não, mas não deixa de ser o candidato engraçadinho, certo? Mas eu este ano não achei. Pronto, bom, amor. Sim, este ano também foi uma novela do caraças. Tens razão. Não é? Tens razão. E a sede de campanha dele era na garagem do irmão. Top. Gente como a gente. Está top, mas percebes que pronto, mas ele depois no discurso no final ele disse que ia lutar para haver mais gente nova na política e tem razão. Ok? Ele parte de um ponto de razão. E depois ele disse: candidatos é com 18 anos. Pá, ó Tino, calma. Calma, ok? Eu, se fosse candidata com 18 anos, eu ia querer coisas tão diferentes do que acho que quero agora. Pois, a Tenso. questão é essa. Mas sabes, não querendo falar muito disto, mas não dá, não é? Porque é o assunto que ainda está em ordem. Do momento nas nossas manhãs. Eu disse disso e partilho aqui com a nossa turma. Eu não consigo ter um partido hoje em dia. Eu não me sinto representada. Tipo, não há um partido que eu leia, ouça, etc. e diga assim, olha, tipo, já nem digo concordar a 100%, mas 90% com esta pessoa. Não dá. Há uns que eu percebo umas cenas ali, outros que eu percebo umas cenas ali. Pois claro que há uns que eu me identifico a 70% e outros a 40% e daí eu tecer os meus votos, não é? Mas não há assim, eu não conseguia dar a usar a camisola por um partido hoje em dia. Eu também cada vez menos. Eu identifiquei-me relativamente bem com um partido nas últimas eleições, mas elegeram um deputado e depois o deputado saiu do partido. Era o livre. Certo. E a Joacine, é mentira! E vazou. Pá, lamento. Mas é a vida política é assim, meus amigos. Mas o tema de hoje, Não destas é política. manhãs, não é política. Pois não. Qual é o tema? Apresenta o tema para os nossos ouvintes. Estás-te a sentir bem na Rádio Vizela, não estás? Estou. O nosso tema de hoje... Deixa-me só, antes de avançarmos para o tema então, quero só dizer aqui, as rádios locais são uma coisa muito, muito importante. São do caralho. No tecido social. São do caralhão, ok? Aliás, eu ontem a ver as eleições digo-te já que estive a sentir falta porque a minha rotina máxima inclui estar a ouvir a Rádio Vizela online, que é para perceber como é que foram os resultados em Vizela e não sei o quê. Vizela teve bem. Lá está, dentro do cenário. Teve bem. E então, das rádios locais, só porque a Rádio Vizela é uma rádio muito especial no meu coração e quero partilhar aqui com a nossa turma um dos grandes momentos que a Rádio Vizela proporcionou, que nós ainda hoje de vez em quando nos lembramos disso. Há um talho na zona de Vizela. Imaginemos que eu não sei, já nem sei sinceramente qual é que é o talho. Talho Bigodes. Mas vamos, exatamente, imaginemos que é o Talho Bigodes, ok? E o Talho Bigodes tem o seu momento de publicidade na Rádio Vizela 97.2 FM, estéreo. E então, a publicidade da Rádio Bigodes era a seguinte. Rádio Bigodes. Do Talho Bigodes. Do Talho Bigodes era assim. Imagina, começava logo com as promoções, logo a abrir, logo a deitar abaixo a concorrência toda. Entrecosto, 2 euros. Talho Bigodes, frango, 2,5. 2,5€. Não sei o que, 1 euro. Paga um leva 2, vaca inteira, 3 euros. E acabava com o slogan. Vocês estão a ver, tem que levar aquele slogan com um bocadinho de efeito de carrinhos de choque. E terminava assim. Rádio Bigodes. Talho Bigodes. Ai, Talho Bigodes. Não somos melhores, somos diferentes. Portanto, é um talho cujo slogan era: não somos melhores que os outros talhos, somos diferentes. Que eu não sei se em termos de talho é aquilo que eu procuro num talho. Não é? Que ele seja diferentão. Mas pronto. Mas Luz e Alves vai sempre ganhar o slogan de talhos para mim. Pois é. Frangamente bom. Pá, não dá. É só isso e o Furos e Bombas. Isto foi. E agora,
E isto vai fazer passagem para o tema, sabes? Assim? Vamos Porque lá. isto foi uma viagem Ya, que nós fizemos a Lisboa. Foi uma viagem que nós fizemos a Lisboa, os dois, para uma coisa que é o tema deste episódio, que eu não vou revelar. E fomos o caminho todo a reparar nos slogans dos caminhões que passavam. Sim. Então, eu não sei qual é que era o outro. Qual é que era o do Furos e Bombas? Ah pá, era literalmente, tipo, sei lá, furos e bombas. Mas o Furos e Bombas era o slogan, era de género, imagina. Sim. Empresa do Domingos, Furos e Bombas. Yeah. Tipo, um gajo sabe o que vai naquela empresa. É para furos Yeah, ou yeah, bombas. yeah. Não há mais coisa. E também foi aí que também vimos o Luzi Alves. Foi. Luzi Alves, Porque é mais ali para o centro, não é? frangamente bom. Opa, é muito bom. É mais lá para o centro. Acho que sim. Sim, acho que sim. Nós lá na nossa terra não somos melhores, somos diferentes. Sim. Nosso talho. Talho bigodes. Grande talho bigodes. Então, Mas pronto, o tema deste episódio, destas manhãs. destas manhãs, Das suas manhãs. é entrevistas de emprego. Oi. Ou é? Todos já tivemos várias, ou não? Eu tive várias já. Eu tive várias também. Yeah. É tenso. Tu como é que lidas com uma entrevista de emprego? Olha, é curioso fazeres essa pergunta. É uma bela pergunta. Eu acho que, porque eu acho que, por acaso, eu acho que lido de uma forma que eu próprio não entendo muito bem. Mas a sério, porque eu sou um gajo que normalmente sou calmo e quando estou nervoso percebo que estou nervoso. Quando estou ansioso, nervoso, percebo que estou. E normalmente nas entrevistas de emprego, quando já estão assim em fases mais avançadas, porque pronto, na minha área, normalmente entrevistas de emprego são tipo, pelo menos 3 fases. Yeah. Portanto, são tipo 3 entrevistas diferentes. E quando já vamos, digamos, na segunda ou na terceira, ou é assim mesmo uma cena que é forte, que pode ser bom para mim, eu sinto-me calmo, mas a verdade é que eu não durmo, não nada. Esquece. Mas eu sofro dessa cena. Eu vou para a cama e fico ali a fazer todo um mundo na minha cabeça. Eu também. E então, quando é vésperas de entrevistas de emprego, é impossível dormir porque fico ali a imaginar perguntas e a imaginar respostas. E eu dou cada resposta, meus amigos. Antes de dormir. Antes de dormir, eu fico ali, eu podia concorrer para Presidente das Nações Unidas, que eles davam um emprego. Eu fico ali mesmo com umas respostas mesmo impecáveis. Chego ao dia a seguir a entrevista e é o quê? Sabes quando é que eu dou grande das respostas? Quando? Depois da entrevista acabar. Pois é. Quando eu fico a pensar sobre as perguntas que me Pois é. fizeram, eu fico assim, olha, bela resposta que eu podia ter dado. Eles merda. Eu, por acaso, deixa-me pensar, eu acho que depois do facto não fico muito a remoer ali. Não fico. Eu lido bem com, foi como foi. Não fico assim a pensar, podia ter respondido melhor, podia ter respondido outra coisa. Eu fico, mas atenção, como objeto de estudo. Ok? Estás a ver? Porque a minha vida profissional não foi tão certeira como a tua. Sim. E então, todas as entrevistas que eu já tive, eu uso como um exercício para a próxima. Não sabendo o que é que vem a seguir. Por acaso, a brincar, eu acho que tu tornaste uma kind of specialist em entrevistas, mas sobretudo em currículos e perfil de LinkedIn e essas cenas. Por acaso, imagina, podia ser um emprego fixe, ser tipo imagina, tens assim uma cena freelance de consultora de CVs. E as pessoas tipo pagavam 50 paus ou quanto é que fosse e tu falavas com a pessoa, vias o CV Sabes que há e pessoas que já ajustava fazem isso. Pois é, mas é uma cena fixe. É assim, eu cheguei a um ponto simpático de CVs, acho eu, porque teve que ser, mas adaptados cá. Pois. Estás a ver? Tipo, eu se agora fosse mandar um CV para Portugal, eu tinha que mudar o meu CV todo outra vez. Sim, mas até isso, estás a ver? Tu já chegaste a essa fase em que percebes as nuances culturais que rodeiam Tenso. não é? o mercado. Sim, porque, por exemplo, há uma coisa aqui que devemos colocar... É assim, eu estou a dizer de conselhos que me foram dados pela RAF, que é tipo o centro de emprego daqui, e pela... como é que se chama a profissão dela? A coach. A coach. Houve uma altura que a empresa do Domingos disponibilizou coaches para as namoradas/namorados desempregados dos seus funcionários. E, portanto, esta coisa, não é? Eu confiando nestas duas entidades que me ajudaram, não é? Disse, dá com a parede, dá com a testa na parede muitas vezes. Muitas vezes. E em alemão. E eu lembro-me que uma das coisas que é tipo
logo in your face, que ambos me disseram que eu tinha que mudar, foi colocar logo no cabeçalho do currículo o meu estado civil e se eu tenho filhos ou não. Yeah. E eu fiquei tipo, hã? Como assim? Yeah. Tipo, é que a minha cena foi logo, mas isso é tipo completamente pessoal e o que é que isso tem a ver Para o trabalho. para o trabalho? Tipo, não é? Yeah. Eu não quero ser avaliada porque sou casada ou não, muito menos tenho filhos ou não. Isso não deve ditar nada do meu perfil profissional. Yeah. Porque eu posso ter 10 filhos e conseguir lidar perfeitamente com isso. Sim, sim. Podes ter 10 filhos e já teres 5 a tomar conta dos outros 5. Exatamente, Estás naquela fase top. a fazer render. Mas lá está, a cena deles foi, é uma coisa que porque o que me disseram foi, não sei se foi banhada ou não, eu não vou ser prejudicada por isso, mas encaixa-me num determinado perfil, estás a ver? Sim, mas é Que dúbio, pode lá valer, está. mas que pode valer pela positiva como pela negativa. Pode-me dar aquele ar de madura, responsável, estás a ver que não sei o quê, como pode ser, que é o que é mais, não é o que parece mais, que é, não tens filhos, tens mais tempo livre, se for preciso trabalhar mais horas, não te vais importar, e se tiveres filhos tens que ir para casa. Estás a ver? O que para mim até suaviza é que, olhando por ambas as perspectivas, tu podes ter uma visão positiva ou negativa, estás a ver? Porque é lá isso. está, tu podes pensar, não tem filhos, tem mais tempo para se dedicar ao emprego. Ou podes pensar, no teu caso, não tem filhos, é mulher, vai querer Vai querer engravidar ter filhos. entretanto e vai ter de ter a licença de maternidade. Pois. Ou ao contrário. Mas Porque é mesmo uma diferença cultural muito grande, na verdade, entre Portugal e a aqui. grande cena para mim é lá está aquilo que estás a dizer, que se não tem nada a ver com o emprego em si, tu pôres ali aquela informação vai precisamente abrir a porta a interpretações que já estão completamente fora do teu controle, em que tu não estás lá porque depois vais à entrevista e ninguém te vai perguntar, então tem 2 filhos. Yeah. Estás a ver? Tipo, não me faz sentido nenhum. Mas pronto, mas o meu currículo nos últimos tempos sofreu graves mudanças. Mas houve uma coisa que eu gostei muito, que foi, eu no início cá, eu tinha vergonha do meu currículo. Não, vergonha não é o termo, porque não era vergonha. Mas eu não não sabia sabias- justificar o meu Exatamente. currículo, porque o meu currículo é marado. O meu currículo é muito marado. Yeah. E eu lembro-me, uma altura que nós fomos a uma feira de emprego juntos, lembras-te que até te tiraram uma fotografia? Lembro. Isto é um bom momento. Sim, o Domingos foi acompanhar-me a uma feira de emprego e Um ano depois, eu fui com a Sim, Jo sim. e estava lá, em Yeah. chouriças, à espera dela. literalmente. E um ano depois eu estou a trabalhar e enviam-me colegas de trabalho prints do site de quem estava a promover essa feira de emprego, no fundo, estava a promover a feira do ano seguinte, não é? E logo ali na entrada do site, em grande, no meio da fotografia, A tua no meio de uma cabeça. multidão, eu. Não, a ali. tua cabeça, é que Minha ainda por cima tu cabeça. estavas bué da cabeludo nessa altura, não passavas despercebido na fotografia. E o pessoal tipo, ai, tu andas em feiras de emprego ou Palerma? E eu ando, aumentei-me. Yeah. Não, mas foi nessa feira que eu abordei um senhor e eu nem sei se eu já tinha. Não, acho que fui lá só falar com ele. Acho que nunca tinha mandado nada para aquela empresa. E eu fui falar com ele, mesmo à cara podre. Tipo, olha, posso falar consigo? Olha lá, aqui está o meu currículo, não sei o quê, bababá. E ele olhou para o meu currículo e ele assim: olha, ainda bem que vieste falar comigo pessoalmente, porque eu se recebesse o teu currículo na minha empresa ia pô-lo de lado, porque o teu currículo de facto é tão eclético e ele estava à procura de alguém para fazer um estágio. E ele disse, e eu principalmente para contratar para um estágio, pá, eu procuro uma pessoa baunilha. Yeah. Tipo, que tenha, tipo, acabou o secundário, fez o secundário Naquela área naquela específica. área, a seguir entrou na faculdade naquela área Yeah. e está a candidatar-se àquela área. Tipo, eu olhava para o teu currículo, via teatro, ficava tipo, what the fuck. Mas depois de falar contigo, até acho interessante, estás a ver? E aquilo deixou-me mesmo tipo, eu estou lixada. É por isso que eu mando currículos e ninguém quer saber. Pois é. E depois, com o tempo, e principalmente com a coach, com a Suzane, eu partilhei isso com ela, não é? E ela disse, mas isso não faz sentido nenhum. O teu currículo é muito variado. E sim, não vai ser qualquer empresa que vai querer trabalhar contigo, mas depois tem o outro lado que é, também as empresas que não vão querer trabalhar contigo, provavelmente são empresas onde tu não vais não querer queres trabalhar, trabalhar. porque são mesmo caixinhas. Yeah. E tu tens é que pegar
lá está, tipo, vais à job description, nós procuramos alguém com grande sentido de teamwork. Fogo, tu queres mais teamwork do que alguém que trabalhou em teatro? Yeah. Estás a ver? Onde literalmente um trabalho depende do outro, porque se alguém falha ali, lixa completamente o... Vai tudo abaixo. Vai tudo abaixo, estás a ver? Toda a gente é importante ali de igual forma. E eu olhei e percebi, estás a ver? Eu tenho é que pegar no meu currículo e, de facto, primeiro desenvolver o que é que eu fiz nas coisas, não é? E tornar aquilo palpável. Não ser só, fiz teatro, vendi roupa, não sei o quê. Não, tipo, o que é que eu fazia lá, de facto? O que é que trouxeste daquilo para a tua vida? O que é que eu aprendi com aquilo, estás a ver? E pronto, e a partir desse momento mudou muito. Tornou mais claro para ti o teu próprio currículo enquanto um percurso, enquanto as peças que construíram esta jogata que está aqui à minha beira. Porque é importante, estás a ver? Porque depois tu chegas a uma entrevista e normalmente a primeira coisa que te perguntam, que eu odeio, é o fala-me um pouco de ti. Que eu odeio essa pergunta, estás a ver? E de facto, se tu não tens confiança, ou mais que não seja, um bom entendimento do teu currículo, do teu próprio currículo, esta pergunta torna-se muito mais difícil que o que é. Pois é. Estás a ver? Pois é. É aí que entra também aquela parte porque aquilo que se diz, não é? Tu falares com confiança também é meio caminho andado. Mas tu também só consegues falar com confiança quando tu própria tens uma compreensão segura de ti. Lá está, não é por o currículo ser teu que tu tens necessariamente essa compreensão segura, essa lógica de o meu percurso foi este, e daqui trouxe isto para isto que estou agora aqui a fazer a entrevista. Deixa-me só dizer, porque tu disseste aí uma coisa, e isto foi uma coisa que eu aprendi na minha vida a dada altura, que foi a pior experiência profissional que eu tive, que durou 3 meses, mesmo antes de nós virmos para aqui para a Suíça. E eu, a partir desse momento, aprendi que quando se está num processo de recrutamento, o pior cenário não é não ficar com o emprego. Há um cenário pior do que não ficar com o emprego, que é ficar com o emprego errado. E encaixa nisso que estás a dizer. Se uma empresa não olha, também é porque não é o sítio onde tu te ias dar bem. Mas isso também me leva para uma cena de... Mas lá está, mas aqui se calhar é mais um lado meu, não vale tanto a pena explorar. Que é, por exemplo, eu sou abordado várias vezes por recrutadores e talent cenas, acquisitions, não sei o quê. Angels. Porque a minha área tem muita procura, é muito ativa. E sim, e depois numa área como a minha que é tão ativa, nota-se muita diferença de... isto é uma opinião pessoal, eu já disse, tenho amigos que trabalham na área do recrutamento e já lhes disse que eu acho que a grande parte das pessoas que fazem recrutamento são, de facto, bastante próximo do incompetente. Percebo o que queres dizer, tu recebes coisas mesmo que parece... Completamente. Aqueles pedidos de Instagram que eu recebo para vender leggings, que é tipo... What? E para mim, aquilo que estavas a dizer, por exemplo, do recrutador te dizer eu nem olhava para o teu currículo porque como é um internship, eu estou à procura de aquele padrão, saiu da escola, fez a universidade, não sei o quê, eu acho completamente errado. Pois. Porque acho precisamente por ser um internship é que podes arriscar mais, podes olhar para os soft skills e dizer, ora bem, é um internship, esta pessoa vai ter espaço para crescer, para aprender, vamos apostar em alguém e depois isto traduz-se muito, porque depois as empresas perdem a sua cultura, a sua forma de estar, a sua não sei o quê, porque começam a introduzir cada vez mais pessoas que não se identificam com a forma que era a visão para a empresa, para a cultura da empresa. Sim, mas sabes que eu acho que acima de tudo não há tempo, estás a ver? E quando porque as pessoas não querem. Mas é o que é, estás a ver? Eu não estou a dizer que isto está bem, eu estou a dizer que é o que eu acho que acontece. Porque tu de repente dizem-te assim, olha, tu tens de contratar para esta vaga e apresentam-te a vaga e tu vais simplesmente tentar procurar a pessoa que é mais parecida. Olha. Porque não te esqueças que tu, no teu meio, chegam poucos currículos para a vaga que eles querem, estás a ver? E na maioria de nós, pessoas comuns, é o contrário. Abre uma vaga e de repente o pessoal recebe tipo 200 currículos, estás a ver? Eu percebo. Ou salta mesmo, estás a ver? Ou então, vamos tipo simplificar e ir à procura do que é mais parecido com o que nos estão a pedir. E lá está, nem sempre o forinha Talvez, chama a atenção. mas eu acho que tu podias fazer exatamente o mesmo, lá está. Porque a questão, o que me deixa coisa há sempre muito enfoque
nas propostas de Enfoque. emprego, sim. Isso existe. Sim. Nas job descriptions, nas propostas de emprego, sobre as soft skills e não sei o quê, e É a tudo empresa treta, é assim. muitas vezes. E depois é treta, Sim. mas não tinha que ser treta. Sim, sim, As sim, pessoas sim. é que querem que seja. Estás a perceber? Tu também já fizeste recrutamento. Já. E tu percebeste bem durante os processos de recrutamento que fizeste que a forma como tu olhavas para um currículo, lá está, pelas experiências que trazes, é muito diferente do que as outras pessoas faziam a olhar Sim. para esse currículo. Porque tu olhavas para... Haviam sinais que para ti eram red flags e que as outras pessoas achavam positivos, e haviam sinais que tu achavas positivos que as outras pessoas achavam, Sim. no mínimo, irrelevantes. Vá. Sim. Um, pronto, e pá, acho isso. Não sei onde é que Pois. pode aqui. Pois, é tenso. Mas sim, mas a experiência cá foi tensa nesse aspecto. Eu mandei tanto currículo. Mas mandaste. E hoje em dia, tanta empresa de seguradoras tem o meu número de telefone que me estão sempre a ligar. É que eu já atendo, já é mesmo. Bro, não. Mas, não. E depois lá está, é como eu em Roma. Eu não consigo ser mal educada. Eu fico ali mesmo. Eu vou desligar. Mas, olha, eu estou a avisar. Eu não queria desligar na cara. Estás a ver? Porque isso é outra coisa. Que é vagas de emprego que chegam à internet que são mito. Pois é, isso existe. Pois é, isso gente. Não existe são bem. vocês que não são capazes. Há muitas vagas que vocês mandam currículos que nem sequer é para contratar ninguém. Yeah. Estão ali só para fazer feitiço. Olha, há duas coisas. Há as vagas que são mesmo scam, que são mesmo criadas para fazer isto que fizeram à Ju, que é para obter Sacar números e e-mails e números de telefone para vender a empresas de telemarketing. E há vagas que são postas, imaginem, vocês têm uma empresa e a vossa empresa até está a passar por dificuldades, não está a vender tão bem como isso, etc. o que for. Mas para passar uma imagem positiva para fora, para o mercado e etc., vocês dizem, estamos a contratar aqui 10 posições. E quem vir de fora pensa, estes gajos estão a crescer, eles estão a contratar 10 pessoas. E vocês têm só as vagas abertas, mas não estão a contratar ninguém. Tipo, recebem e-mails e a cada 15 dias vai lá alguém mandar um e-mail a dizer não, obrigado. Isso Ou o mais red flag de sempre, que é mandar... Quando vocês mandam um currículo e vos respondem passado 5 minutos a dizer que não ficaram, sim, já isso está. chama-se resposta automática. Sim, não é? já está. Ninguém o leu sequer. Foi tipo, caguei para ti. Já está mesmo a despachar. É. Mas olha, nós divergimos aqui Completamente. do ponto inicial. E tu, como é que tu reages quando tens Entrevistas? entrevistas? Eu acho que fui evoluindo. Ok? Eu ficava muito nervosa. Tipo xixi na cueca, quase, naquele limbo. Sempre lá está, com os meus amuletos, com aquela sorte, cenas, tudo. E eu acho que cheguei a um ponto de ter levado com tantos nãos que eu comecei a ficar mais tranquila. Ok. Literalmente aquele clichê do o não é garantido começou a fazer muito sentido para mim. Tipo, o não é mesmo garantido, estás a ver? E cheguei a um bom sítio, que é o que me deixa mais tranquila, que é, vale o que vale, eu neste momento, se eu for a uma entrevista de emprego, pá, é assim, eu estou a falar de uma posição de luxo, ok? Porque eu já tive alturas em que eu na minha entrevista com a Suits, eu implorei pelo trabalho, que eu precisava mesmo do trabalho, fosse o trabalho que fosse, estás a ver? O Pedro chegou mesmo a dizer, olha, mas o teu currículo, tipo, tiraste um curso e vais trabalhar aqui, vou trabalhar aqui, dás-me trabalho, se faz favor, tipo, please, estás a ver? Agora, com tempo e moderação e podendo, eu encaro a entrevista como é uma entrevista para os dois lados. Certo. Tipo, eu também estou a ver se quero ficar naquele sítio, estás a ver? E é claro que eu quero muito mais ficar naquele sítio que aquela pessoa está, estás a ver? Do que ao contrário. Mas isso acalma-me um bocado. E porquê? Porque eu tenho a cena de, eu tenho que tentar ser o mais, não é eu Ju amiga, mas eu a Ju profissional, mas tentar ser o mais verdadeira possível e o mais próximo do que eu vou ser se eu ficar a trabalhar naquele sítio, para de facto a pessoa gostar verdadeiramente de mim ou não. Só também não vale a pena. Estás a ver? E acho que agora já consigo ir mais calma. Pá, fico na mesma nervosa, durmo mal, não faço cocó, tipo essas cenas normais. Mas num estado em que quando eu estou no momento da entrevista, mais que não seja, já consigo disfarçar. Yeah.
Estás a ver o que é fixe? Eu também sou assim. Lá está, há muitas diferenças. Nisto nós vamos ter, porque temos experiências muito diferentes um do outro. Mas eu também tenho isso cada vez mais. É a entrevista para os dois lados. Há coisas que eu quero saber da empresa. Há perguntas que eu faço porque quero mesmo perceber. E eu, na primeira entrevista, até digo que já entro quase de uma forma, nesta fase pelo menos, quase a roçar, não é arrogante, mas muito assertivo. Não é arrogante, Não é arrogante, é muito isso. assertivo. Yeah. Vou dar o exemplo da última entrevista que eu tive, que não vai há muito tempo. Eu estou a trabalhar há um ano na empresa onde eu estou a trabalhar e recebi um e-mail de uma empresa que é reconhecida por mim. Não é uma multinacional, mas é uma empresa de referência, digamos assim, com um produto de referência. Sim, desculpa só te interromper. Isto para dizer que uma pessoa em entrevistas de emprego nem sempre quer dizer que se está mal no sítio, no teu caso, é mesmo para deixa ver o que é que se anda a passar aí. Exatamente. Pronto, eu recebi um e-mail e no meu caso acontece muitas vezes, eu não ando à procura, chegam a mim. Mas isto é uma coisa que eu acho que toda a gente devia fazer, mas podemos já chegar a isso mais tarde. Pronto, enviaram-me um e-mail com uma vaga de trabalho para esta empresa. E eu pensei, olha, esta empresa é bué da fixe, mas abri a proposta de emprego e percebi que não era para mim. Não era para mim. O perfil que eles estavam à procura não é o meu. Ok? Batia ali 20, 30%. Eu podia levar experiência, porque lá está, já trabalho há muito tempo e podia-me adaptar, etc. Mas não sabendo como funciona o mercado, porque na minha área há muita procura, mas também há muito nitpick, estás a ver? Imagina, estamos a trabalhar numa fábrica de sapatos. Tu trabalhas há 10 anos numa fábrica de sapatos, a fazer o quê? A pôr os cordões. Não, nós estamos à procura de quem ponha solas. Estás a ver? É muito, muito específico. E eu percebi que não era para mim. E ignorei. Passado uma semana ou não sei o quê, enviaram-me um segundo e-mail a dizer não sei o quê, para ter uma resposta, estavam muito interessados. Eu estranhei a insistência, porque o e-mail não era automático, estranhei. E então respondi a dizer, olha, se vocês estão a insistir e quiserem, eu tudo bem, mas eu não encaixo nisto. E eles, bora lá. E eu, na entrevista, ela estava a falar e ela ia apresentar a empresa. Eu disse, olha, antes de apresentar a empresa, se calhar vamos falar de mim, porque vamos estar a perder tempo para chegar ao fim e dizer que afinal não encaixa. Eu tenho experiência nisto, nisto e nisto. Vocês estão à procura disto, disto e disto. Continuarmos é perder tempo, não é? E ela disse, e eu, pronto, então ficamos aqui. Porque, lá está, é o que estás a dizer, não estou bem a mudar, mudo para melhor, estou sempre disponível, mas e então já entro assim muito assertivo nesta fase também, estás a ver? Quando passa essa primeira fase e começa depois a ser aliciante para mim, começo já eu a imaginar, ok, porque já começo a perceber tudo que há de bom naquela empresa e não sei o quê, e aí é que eu começo depois a ficar um nervoso incontrolado que não sei bem de onde vem. Nós temos mesmo experiências muito diferentes Temos. disto. Mas atenção que lá está. Eu, à conta disto, na minha área ser tudo tão específico, e eu já houve várias alturas da vida em que tentei mudar de tecnologia com que trabalho. Eu já tive entrevistas de me espalhar ao compridão. Mas vergonhosas. Vergonhosas. Uma das mais vergonhosas, talvez a mais vergonhosa, que é a que eu me lembro mais. Eu só não tenho mais vergonha dela porque, entretanto, aquela empresa fechou e foi à falência. Olha. Safei-me bem. Porque aquilo era uma empresa no Porto, lá está, informática, tecnologia, e eles trabalhavam com um produto ligado à música. Eu, quando vi aquilo, pensei, eu quero trabalhar aqui. Melhor do que isto só se trabalhasse em informática ligada ao futebol. Ou comboios. Ou comboios. E comboios é que e então enviei um e-mail, mas uma espécie de carta de motivação mesmo powerful. Mesmo, eu sei que o meu currículo não é o ideal, mas dei-me uma chance que eu vou provar que não sei o quê. Não sei como é, chamaram-me a entrevista e eu espalhei-me por todo o lado. Eu não sabia, acho que não soube responder a uma pergunta. Foi mesmo incómodo a dada altura. Mas tipo de burro mesmo? De burro mesmo. Eles me perguntarem como é que se abre a porta. E eu tipo, porta? Sério, tipo, foi mesmo. Chegou a ser incómodo estar ali. Tipo, estavam dois a entrevistar-me e tipo, olharmos uns para os outros, tipo, pronto, deixa lá então. Eu tive uma entrevista assim, não é uma entrevista. Mas olha, foram à falência. Mamãe, chupa! Chupa!
Eu tive uma experiência assim, mas foi de casting. Mas um casting nada mais é do que uma entrevista, Yeah. não é? Então. Que eu acho que já te contei. Eu acho que tu nunca me contaste. Foi um casting que eu fiz em Lisboa. Ok. E isto eu não sonhei porque eu fui com uma pessoa, com uma amiga, portanto, não foi da minha imaginação. E ela ainda hoje deve estar tão confusa como eu. E nós fomos aquilo eu acho que era para um filme, Ok. ok? E nós chegámos lá, mas não havia texto. Para um filme e não há texto. Ok. Acho que não era desses filmes, mas se Ok. calhar as imagens foram usadas para isso. Porque o que eu me lembro deste casting, porque aquele foi um bocado traumatizante, estás a ver? Tanto que eu saí do casting e cheguei cá fora e virem para a minha amiga e nós ficámos mesmo tipo, o que é que acabou de acontecer? Eu lembro-me que neste casting eu fiz duas coisas. Uma foi dançar uma música da Shakira, Minha nossa. Cartão tipo de o haja vídeo Waka disso. Waka, o caralho, ok? E a outra foi imitar uma galinha. Senhores que fizeram este casting, se algum dia ouvirem este episódio do podcast, eu compro o vídeo da minha namorada a dançar a Shakira. Nem eu. E eu lembro-me de estar, tipo, estás a ver? Naquele momento e pensar mesmo sobre a minha vida. O que é que eu estou a fazer? Foda. Mas era. Eu não me lembro. Eu acho que era um filme. Uma peça não era. Ou era um filme ou era uma curta, mas era algo no cinema. Dançar a Shakira e qual é que era a outra? Fazer uma galinha. E andava eu à volta da sala. E depois as pessoas perguntam porque é que eu deixei de fazer isto. Eu aposto que isso é como outra história que tu vais contar a seguir. De quê? Que é, eles marcaram o casting, mas entretanto apareceu alguém para os papéis e o casting já estava marcado e para não desmarcar, olha, enfiei chouriças e tanto faz. Sei lá. E decidiram divertir-se também um bocado. Tipo, yeah. E tu, é que... Hã? Estás a ver? Mas essa foi a pior. Essa foi a mais vergonhosa. Foi tipo, eu saí de lá mesmo. O que é que eu vim aqui fazer? Ok, yeah. Estás a ver? O que é que eu vim aqui fazer? Tipo, porquê? Estás a ver? Que belas horas da minha vida que eu não volto a recuperar. E, exato, algures alguém filmou aquilo, estás a ver? Alguém me viu a fazer de galinha e riu-se da minha cara. De graça. E eu lá estava, toda contente, a seguir o sonho. Tenso, ok? Muito tenso. Tenso. Porque de castings eu infelizmente fiz pouco, porque não era assim tão aberto quanto se imagina. Não tendo um agente é muito difícil. Pois. Estás a ver? Eram cenas... Houve um casting que eu curti bué fazer, que foi para aquele filme que eu entrei tipo 10 segundos, aquele último. E eu fui fazer tipo uma personagem que acho que nem tinha nome, devia ser tipo Mulher 3, estás a ver? Mas o casting foi bem fixe, porque o casting foi tenso. Era uma cena em que era uma cena do filme, só que tipo era o personagem principal que fazia aquela cena, mas eles puseram o pessoal todo do casting a fazer a mesma cena, em que tu estavas a ser tipo, tinhas sido raptado e estavas tipo a acordar na cadeira, preso, Ok, boa cena. e a reagir e aparecia a pessoa, estás a ver? E esse casting foi bem divertido. É. Porque o meu também já estava naquela fase de já não estou à Já espera de vale ganhar o Oscar, estou-me a cagar. Foi mesmo, vou-me só divertir. E foi mesmo, eu fechei os olhos e foi mesmo tipo, eu fui raptada, estás a ver? E e o casting correu bem, que eles curtiram-me, eles ficaram tipo, olha, fixe, estás a ver? Porque eu abri os olhos e o gajo até ficou tenso, estás a ver? Que eu olhei para ele, pá! Estás a ver? Tipo, tira-me daqui! Quase que ia partir a ponta da cadeira. Eu, Boa cena. e esse foi mesmo divertido, estás a ver? Pronto, tens estas coisas. Eu comecei a fazer de galinha, acabei assim. Boa cena. E foi fixe. Mas em entrevistas de emprego. Entrevistas Qual de foi a pior emprego. que já tiveste? Olha, há uma que eu acho que a pior foi para uma companhia aérea, que éramos 7.000, e eu cheguei lá e pesaram-me, tipo logo assim à cabeça, passei, obrigada. Fomos do Porto a Lisboa. Sim, e fomos ao shopping arranjar o cabelo, porque era fim de semana, ou feriado, ou caralho, e ainda gastei bué da pasta. Ao menos, olha, fui à Mango buscar uma saia lápis para fazer a entrevista, e meti a etiqueta por dentro, e acabei a entrevista e fui devolver a saia. Ao menos não se perdeu tudo. Eram sim, outros tempos. eram outros Entretanto, tempos. já fomos à Mango comprar a mesma saia. Não a mesma saia, mas já comprei coisas na Mango compensar. para compensar. E
E porque foi mesmo Nem tipo... compensamos, coitado do senhor Mango. Coitado do Mango. O é senhor verdade. José Mango. O senhor José Mango está muito pobre. Desculpa. Faz aquilo 2 horas. Não, mas essa foi porque foi mesmo tipo, o que é que eu estou aqui a fazer também? Estás a ver? Éramos tipo 3 mil, ou cara. Eu digo sempre 7 mil, mas não éramos 7 mil, mas éramos para 3 mil. Acho que eram 4 mil e tal. Ou caraças, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Estás a ver? E depois ainda por cima, quando me chamaram, eu ouvi, toda a gente estava na mesma sala que eu, ouvimos as gajas a comentar que queriam ir almoçar. E ouvimos o gajo a dizer mesmo tipo, olha, despacha ao menos esta sala e depois vais almoçar. E eu fui mesmo tipo, bro, a merda. Portanto, essa foi que eu me senti assim coisa. A pior, que não foi pior, foi de não gozem assim com as pessoas. Foi uma entrevista que eu fiz para uma empresa bué da fixe, das informáticas. Bué da fixe, em que eu dediquei àquela entrevista um dia mais 4 horas. Portanto, um dia e 4 horas, não é? Porque eu fui fazer uma entrevista de grupo que demorou para aí 2 ou 3 horas, depois fui lá passar um dia inteiro e depois ainda tive uma entrevista final que foi para aí de 1 hora e não fiquei, mas isso é a vida, não é? Lá está, o não é sempre garantido. O que me deixou triste no meio daquilo, primeiro fodida, com o passar dos anos triste, foi a resposta que me deram, foi como se eu tivesse tipo mandado um currículo espontâneo. Sim, como se tivesse ficado na primeira entrevista. Foi tipo, olha, obrigada pelo tempo despendido, mas decidimos ir com outra pessoa. E eu fiquei tipo, como? Tiveste um dia inteiro Tive um dia inteiro lá com eles. E isso achei mesmo podre. E depois eles responderam-me isso. E eu normalmente, quando fico pelo caminho mais no avançado, eu peço feedback, sabendo que é provável que não tenham tempo de o dar. Mas depois de eu ter dado um dia e meio àquela empresa, achei que tinham 5 minutos para me responder e não me responderam à mensagem de feedback. Mas eu, como gosto de entrar na lista negra das empresas, decidi ser chata. E então fui tipo ao chefe do gajo que me respondeu, dizer tipo, olha, o teu colega não me responde. Porquê? Caralho. Tu estás a dizer da lista, mas eu acho que fizeste bem. Fiz porque foi tipo, já não fiquei, não. Tu deste tipo... um dia e conheceste as pessoas. Não estás a mandar no LinkedIn para alguém que não conheces. Conheceste a pessoa e mandaste um e-mail só a dizer, olha, eu já pedi ao outro chefão e ele não me diz nada. E quê? Porque a minha cena foi, tipo, depois de uma pessoa ter despendido tanto tempo contigo, custa mesmo, nem que me mandes uma mensagem de feedback, de copy-paste, estás a ver? Mas se puderes, e se fores boa pessoa, tipo, tenta responder, estás a ver? Porquê é que eu não fiquei? Porque, lá está, tu aprendes mesmo com isto, estás a ver? Eu se dou uma resposta tona numa entrevista, eu vou para a próxima já mais preparada para responder a isso, estás a ver? E imagina, porque depois a resposta que me deram foi, ficamos com uma pessoa que tem mais experiência que tu. Isso eu não posso fazer nada quanto a isso. A única coisa que eu posso fazer é ter mais experiência que a pessoa com quem eu for concorrer no futuro. Mas podia ter sido outra coisa qualquer. Podia ter sido, olha, és muito freak. Como no caso depois até foi, porque depois viemos a saber que quem ficou era a namorada de alguém que já lá está. Mas pronto, vidas. Mas percebes, tipo, se for uma coisa que eu possa mudar, estás a ver? Tipo, o teu nível de inglês não era bom o suficiente. Eu posso trabalhar no inglês. Sim, é isso sem dúvida. Qualquer coisa, estás a ver? Sem dúvida, sim. E nesse sentido é que eu fiquei um bocado naquela. Porque eles foram tão fixe e é uma empresa tão legalize e tão somos todos amigos e cenas e vamos estar aqui 2 horas a decidir que tipo de pão é que compramos para a equipa. Eu fiquei mesmo tipo, bro, não tens, a sério que não tens 5 minutos para me dar... Ou mente-me, estás a ver? Ou então lá está, diz-me diretamente, o gajo podia ter dito isso logo. Olha, obrigada pelo tempo que tiveste aqui, mas contratámos uma pessoa com mais experiência que tu. Estás a ver? Sim, eu acho que não era difícil. Eu acho que é claramente impossível dar o feedback a toda a gente, mas quando chegas a uma fase em que são 2 ou 3. São 2 ou 3, ou até 5 pessoas, uma fase final tens 5 pessoas, manda um e-mail mais, nem que seja, lá está, a outra pessoa tem mais experiência e decidimos jogar por aí. Olha, e entrevistas mais fixes, experiências de entrevista mais fixes? Tens alguma assim fixe para contar? Fixe, não sei. Eu acho que, por exemplo, houve uma, mais uma, não é? Que eu fiz aqui, que eu fiz a entrevista e eu percebi que não ia ficar, mas tu depois perguntas-me sempre uma cena crucial, que é, divertiste? E eu sim. Tive uma boa conversa com a pessoa que me entrevistou. Estás a ver? Super aberta, na boa. Qual é que foi? Foi para aquela... Até foi recente. Que era daquela malta que tipo faz a organização do espaço.
dos escritórios, não sei o Pois quê. é, lembro-me de ficaste a curtir essa cena. E eu fiz a entrevista e eu fiquei mesmo, olha, acho que não fico. Estás a ver? Não senti... Aquele despedir dela foi mesmo de, olha, és uma tipa porreira, mas pronto, Yeah. depois eu dou-te feedback. Mas, e ela deu-me, Yeah. de facto, feedback. Pronto, o meu currículo era muito noob para o que eles queriam. Yeah. Mas durante a entrevista foi tipo, olha, na boa, estamos aqui a ter uma conversa, sem judgment, tipo, está-se bem. Yeah. E foi fixe. Boa cena. Mas lá está, as últimas entrevistas que eu tive foram entrevistas que eu gostei de fazer. Yeah. Porque, pronto, lá está, porque fui mais tranquila, se calhar. Yeah. E desfrutei. Opá, uma pessoa depois de passar 3 anos aí na penúria, Yeah. começas tipo a lidar melhor com isto. Pois é. Só o chegares à entrevista já é tão bom, sabes? Também tem isso. É que eu mandei tanto currículo que nem resposta tive, que tu só recebes aquele e-mail de obrigada pelo teu currículo, gostávamos de marcar uma entrevista. Tu já ficas tipo, olha, estou a valer tempo àquela pessoa, tipo, Yeah. eles estão a tirar meia hora do dia para falar comigo. Tipo, top. Yeah. Estás a ver? E é fixe. Das experiências mais fixes que eu tive foi ainda no Porto. Também tive uma ficha aqui. Mas foi ainda no Porto, quando eu fiz uma entrevista. Eu vou dizer o nome da empresa, porque foi na entrevista para a Sograp. A Sograp é uma empresa de vinho que produz vários vinhos, o Mateus e variados. E pronto, já estavam à procura de alguém para a equipa de informática deles. E opá, aquilo é estranho, mas trabalhar na área de informática tem este lado, que é tu trabalhas em 2 áreas, porque eu trabalho na área da informática, mas estou inserido na área da banca e da finança, na área financeira, que não é uma área que eu adoro. E então, trabalhar, lá está, na área da informática, mas trabalhar para a música, para o desporto ou para o vinho, Yeah. eram coisas que eu acho que eram fixe. Opá, e eu lembro-me da altura as entrevistas eram na sede da Sograp, eu tive aí 3 entrevistas com eles. Eu lembro da primeira vez que lá fui, porque lá na sede eles ainda fazem vinho lá. E tu entras no edifício, aquilo tem cheiro a vinho. Adega. Não é vinho. Sim, é esse cheiro à adega, de ver à grapa ou rapa, ou como é que se chamam aquilo. Tem ali um cheiro a uva, coisa. Opá, e aquilo deu uma cena. Das melhores respostas que eu dei numa entrevista. Das respostas que eu dei de orgulho, que mais me orgulho numa entrevista foi aí. Que, bem, a questão é a minha experiência, encaixar ou não encaixar ali, quais é que achava que eram os meus pontos fortes. E eu disse que apesar de tudo o meu ponto forte, eu achava que era a vontade de trabalhar, que eu sou a pessoa que tanto está que tanto está no escritório a fazer o seu trabalho, não sei o quê, mas se alguém entrar e disser precisamos de gente para ajudar a descarregar um caminhão, eu vou ajudar a descarregar um caminhão e ajudo a pisar as uvas se for preciso. E já foste montar secretárias É verdade. na tua empresa. Pronto, e foi fixe. Chegou ao fim e não deu em nada, porque eles também, lá está, chegaram ao fim, afinal não contrataram ninguém, mas foi fixe. E daí vem uma das minhas histórias mais engraçadas de entrevistas, que não foi minha, foi da outra pessoa que estava a fazer uma entrevista para a mesma empresa, portanto a concorrer à mesma vaga que eu, que eles perguntavam muito, lá está uma empresa centenária, e numas empresas dessas eles têm muita cena do conhece a empresa, o que é que sabe sobre a empresa, ligam muito a isso. Conhece algum dos nossos vinhos, não sei o quê, ligam a essa cena. E o gajo respondeu de género se ele conhecia algum dos vinhos da Sograp. Ele disse, conheço Mateus, mas Mateus não é vinho. Pronto. E ficou. Cabu! E ficou ali. E agora sempre que nós compramos uma garrafa de Mateus dizemos, mas Mateus não é vinho. Pá, é tenso, mas olha, é fixe. Pessoal, quando forem a entrevistas, chilex, estudem bem a empresa, isso é bem importante, e tenham mesmo confiança no vosso percurso. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi, por exemplo, estás a trocar de trabalho cedo, digamos, para o padrão. E eu há uns dias vi uma cena sobre isso que é de facto o que me aconteceu agora ultimamente, que é, mas porquê é que estás a trocar tão cedo? Porque eu quero mesmo é trabalhar aqui. Estás a ver? Não é nada contra. Eu quero trabalhar aqui. Estás a ver? E acho que isso é mesmo importante. Isso foi a coisa que eu aprendi. Tipo, conhecer bem a empresa para te imaginares dentro daquela empresa e então quando estás a falar de ti, mostrar-te de facto como um bom acrescento àquela empresa.
Porque, no fundo, numa entrevista tens de tentar destacar de alguma maneira. Yeah. E não é por sou muito perfeccionista, sou demasiado perfeccionista. Não, é tipo, mostra-te. Tens que fazer com que aquela pessoa queira ter-te na equipa dela. Pronto. Eu acho que a grande Não é? diferença, sim, sem dúvida. Eu acho que o grande bloqueio para muita gente é aquela parte. Tu é um processo de venda. Tu tens que te vender. Tens que te vender. E a maioria das pessoas não tem jeito para isso. Tu és uma dessas. Tu és uma dessas pessoas que tem, primeiro que diga que eu tenho uma qualidade, é um 31. A grande questão é, na minha opinião pessoal, tu tens que chegar lá e vender-te. E dizer, vocês devem me contratar, eu sou o bom, não é? Vocês devem me contratar, eu sou o bom e eu vou decidir se quero trabalhar aqui, porque eu faço isto, eu sou assim, mas tem que justificar, tem que trazer o máximo possível. O ideal é conseguir reduzir a números. Estás a entender? Sim, depende das áreas, isso. Depende muito das áreas, sem dúvida. Obviamente. Mas o ideal, o cenário ideal é esse. Mas de qualquer forma, tentar materializar ao máximo o porquê. Tipo, tu és organizada, ok? Com que prova? Yeah. E o que eu acho que é crucial aqui é, se tu não o fizeres, alguém o vai fazer e mesmo que não consiga justificar porque é que é organizada, por exemplo, pelo menos disse que era organizada. Yeah. E vai passar como ter vendido. Enquanto se tu chegares e disseres, eu sou organizado porque eu já fiz isto, Yeah. isto e isto, trabalhei em 3 projetos ao mesmo tempo e não sei o quê, o que for, a outra pessoa que chegue e diga só que é organizada sem dar substância de prova, no fundo, Yeah. já fica a parecer que está a vender uma coisa que não é, ou a não vender tão bem como tu. E depois outra cena que é, nós somos uma geração do caraças, man. Depois somos. Nós somos muito apontados como uma geração de preguiçosos e não sei o quê, que não sei como é. Nós sofremos, yeah. também eu, nós sofremos daquele mal, eu acho, que foi de nos dizerem em pequeninos que nós podíamos ser qualquer coisa. Sem dúvida. Isso é estúpido. Tipo, não, nós não podemos ser qualquer coisa, não dá para toda a gente. Mas nós apanhámos aí fases mesmo más, estás a ver? E outra coisa que eu acho que toda a gente deve ter muito orgulho em qualquer trabalho que se faça. Sim, sim. Estás a ver? Que isso foi uma cena que eu adorei com a Suzane. Que era tipo, mas então, fala-me sobre o teu trabalho na Sara. Não, mas eu na Sara só estava a dobrar roupa e não sei. E ela, não, descreve-me um dia de trabalho teu naquela loja. Yeah. Um sábado. Yeah. E eu, tal. E de repente eu fico, meu, tipo, todo o santo trabalho de alguém que de facto trabalha, que não é calaceiro, como diz a minha mãe, Yeah. tem muito sumo e tem muito valor, estás Mas a por ver? isso é que eu acho que esse momento de introspeção e aquilo que eu estava a dizer de tu poderes fazer um coisa é baseado nessa tua experiência, porque esse momento de introspeção de nós que trabalhamos, para nós é só o nosso dia a dia. Yeah. Tu parares, pôres olhos de fora Poça. e perceber em quantos momentos o tu seres tu faz a diferença para aquilo que tu fazes. Yeah. É gigantesco e é muito fácil nós não nos apercebermos disso. Yeah. É mesmo isso, estás a ver? Tipo, poça, esquece. Há pessoal, tipo, houve uma pessoa que mandou o currículo, aliás, houve 2 pessoas que uma altura mandaram o currículo para eu ver. Eu não vou dizer para não embrulhar, mas as pessoas vão ouvir e vão saber que eu estou a falar delas e sabes quem que eu estou a falar. O meu currículo isto, o meu currículo aquilo, porque eu só fiz isto, eu fiz aquilo. E olhei para os currículos e eu fiquei assim, fodei-vos! Que currículos do caraças! Tipo, fizeram cenas espetaculares, fizeram coisas que a maioria das pessoas não tinha capachorra para fazer, não tinha andamento. Yeah. Estás a ver? E é isso que tem que passar na entrevista. Tipo, pronto. E depois, olha, eu espero que nunca tenham que fazer de galinha nem de dançar a Shakira. É só isso. Tudo o que não seja. Se vocês saírem numa entrevista sem fazer de galinha, já foi. Tá a ganho. Já está a ganho. Mas pronto. Mas agora espero não ter entrevistas para uns tempos. É? Estou quentinha. Estás bem? Estás quentinho? Eu não sei. Mas tu tens sempre essa. Porta em aberto. Essa. Não. Essa sede. Eu acho que para já, sinceramente falando um bocadinho a sério, acho que o que eu sinto a nível profissional, estou falando de um lado profissional, acho que o meu próximo passo tem que ser. Eu acho que onde estou pode ser a longo termo ou não, mas acho que o meu próximo passo definitivamente vai ter que ser para longo termo. Tem que ser um passo muito certo, muito
muito decidido. Eu já tive muitos passos na minha carreira em que eu queria fazer uma coisa, mas optei por continuar no fundo a fazer o mesmo, porque o salário era maior, ou porque whatever, ou porque haviam outras regalias. E acho que o próximo tem mesmo que ser um passo certo. Pronto, e é isso. Não, eu quero agora ficar a longo termo porque é fixe ter um currículo com boas experiências e não sei o quê, mas eu estou mesmo tipo com fome de estar num sítio muito tempo. Yeah. Estás a ver? De conhecer o buraco no chão naquele cantinho. Eu sou-te sincero. O nosso Pips, nós entretanto vamos ter de avançar. E mesmo? O nosso Pips aqui, eu nunca cheguei a dizer no podcast, eu entrei no mestrado em setembro do ano passado. É caloiro? Sim. E o meu próximo passo profissional está ligado com isto. Eu quero terminar o mestrado e depois poder tentar procurar um trabalho numa área das que eu explorei no mestrado que me deram mais gozo. E tentar que depois essa sim seja um passo já para muito mais tempo, porque eu, na minha carreira, tive 4 anos no meu primeiro emprego e depois tive no máximo 2 nos seguintes. Portanto, tenho mesmo que... Mas lá está, mas o teu trabalho, pronto, não é? Nós vamos fazer 6 anos de namoro e eu continuo sem saber o que é que tu fazes. Tu és o Chandler, para mim. Mas consegue ser boring, não é? Consegue, sim. E eu acho que por isso é que tu também chegas a uma altura e pelo menos desafias-te, olha, é uma cena diferente, Sim, lá está, tem muito a ver, porque a questão da área da informática é que depende, aquilo que eu disse há bocado, depende mesmo muito de em que empresa estás a trabalhar e o que é que essa empresa faz. Estás a ver? Por exemplo, lá está, imagina aquilo que eu estava a dar o exemplo da Sograp. A Sograp tem uma equipa de informática, é uma empresa de vinho, para que eles precisam de uma equipa de informática. Porque é uma equipa que vai criar aplicações, sistemas internos, etc. E depois depende de como a empresa agir, porque pode se tornar boring se de repente tiver ali aquelas pessoas só a manter o que já existe, ou pode ser super desafiante se aquelas pessoas terminarem um projeto, tiverem um projeto novo, experimentarem coisas totalmente diferentes para ser inovador, para tentar encontrar, porque a questão de inovar é tu tens que criar 100 produtos para um deles valer a pena. Pronto, e depende muito disso. Eu, da minha experiência, pode ser boring porque lá está, sinceramente estou numa área de negócio que não é mais cativante para mim e que também é uma área muito lenta por si, porque a banca e as finanças não são muito de inventar, de inovar, estás a ver? Quem inova é quem vem de fora. Portanto, são tudo passos muito seguros que depois acabam por se tornar lentos, porque eu tenho colegas que trabalham em cenas muito fixes e trabalham 3 meses num projeto e depois 2 meses noutro e depois 6 meses noutro e estão sempre a trabalhar com coisas diferentes e a ter experiências diferentes. Olha, e de entrevistas para fechar, já te perguntaram assim alguma cena mesmo estúpida? Mesmo estúpida? Não, assim mesmo estúpida não. Lembro-me, por exemplo, já tive entrevistas de ficar a conversar sobre poesia, filmes, música. Mas assim de que eu tenha achado que estupidez, sinceramente nunca aconteceu. Ok. E a ti, já? Acho Além que não. de pedirem para fazer de galinha? Além de poder fazer bagalinho. Não, já me perguntaram o que é que eu tinha aprendido com a minha experiência na moda. Mas depois... Mas foi só porque leram mal o currículo. Olha, eu, antes de avançarmos, eu tive outra entrevista top, que foi a entrevista que fizemos em Lisboa, em que descobrimos os slogans no percurso, e fizeram-me um jogo que é daqueles que para umas pessoas vai ser uma balela, para outras vai ser um jogo fixe. Eu gostava de fazer esse jogo a ti. Ok. Aceitas? Aceito. Ok. Então fizeram-me assim este jogo. Diz-me uma coisa que tu não gostes que pessoas que trabalham contigo tenham. Ok. Que sejam calaceiros. Que sejam calaceiros. Yeah. Ok. Mas tipo disfarçadamente, quando é um calaceiro assumido, eu até acho a sua graça. Dás o Estás a ver? Tipo, até dou respeito, tipo, olha, yeah. Mas quando é tipo aquele calaceiro que até parece que está a fazer bué, mas depois vais a ver e não fez um de caraças. Okay. Yeah. Tu consegues olhar para essa persona do calaceiro e ver um ponto positivo, ver tanto o contrário de um defeito, uma virtude. É esperto. É esperto. Porque é preciso saber para fazer estas gigajogas. Ok.
o contrário de ser esperto É ser burro. é ser burro. Tu consegues ver, agora imagina essa persona invertida, uma pessoa que é burra, Ah. consegues ver nessa persona algo de positivo? Sim, é tipo um bom inocente, tipo humano, que acredita, que... No bom inocente estás a ser um bocado condescendente, tem que ser uma coisa muito objetiva. É humano e acredita? É isso? Sim, tipo, yeah. É bom nas interações humanas, é onde Sim, tu queres é chegar. isso, yeah. Pronto. Essa será uma das tuas maiores virtudes. O contrário de burra. Não é o contrário de burro. Uma das tuas maiores virtudes é tu seres uma pessoa que preza o contacto humano, que é boa na interação humana. Que... Ok. Cool. Pronto, fizeram este jogo, Cool. foi muito engraçado. Eu já não me lembro ao certo como é que foram as minhas respostas. O resultado que deu foi que eu gostava de ajudar os que me rodeiam a crescer. Ok. Eu achei que na altura que fazia bué de sentido. Acho que para ti faz bué de sentido. Eu na altura Ok. fiz o jogo a várias pessoas e fez quase sempre bastante sentido. Portanto, puxem atrás e façam vocês o jogo a ver se faz sentido. Olha, o único jogo que me pediram para fazer numa entrevista foi construir uma cena para deitar um ovo abaixo de um prédio e o ovo não partir. Daquelas construções do Yeah. ovo. E conseguimos. Yeah. Mas como é que vocês fizeram? Fizeram tipo, optaram pela solução de paraquedas ou pela Já não me solução lembro. de amortizar? Acho que foi de amortizar. Mas o que eles, pronto, lá está, o que eles queriam saber naquela entrevista não era se o ovo partiu ou Sim, não. era Era trabalho como em é que tu te portavas. Porque há sempre aquele que quer mostrar. Estás a ver? E depois há aquele tímido que não diz nada. Yeah. E depois há a Ju, Como é que é o jogo? que tipo, está calada, mas depois aquilo tipo, não vai a lado nenhum. E ela começa a desatar nós. Sim. Ora bem, É isso, tá fixe. vamos para nestas manhãs os momentos What the fuck? What the fuck? Queres começar? 97.2 FM Rádio Estéreo. Qual é que é o meu momento What the fuck? Estás-me a perguntar a mim? Sim, eu há bocado disse-te, lembra-me? Já sei. Então, há dias mandámos vir comidinha para papar. Uma das coisas que nós agora de vez em quando mandamos vir é kebab. Encontramos dois bons restaurantes de kebab aqui na zona e às vezes mandamos vir um kebab. É baratinho e tal, não é muito mau assim a nível de coisa. Pronto, entretanto o nosso prédio tem outro, também é um momento what the fuck em si mesmo. O nosso prédio é um what the fuck. Olhem, novidades, temos a secção novidades da casa de Domingos e da Ju. A nossa arrecadação, o cellar lá em baixo, inundou, tem água por todo lado. Há dias fiquei com toda a cobertinha de gelo de banho e água cliques. E a água desapareceu durante 10 minutos. E andavam a roubar encomendas na entrada. E então aquilo tem a porta, vocês tocam a campainha e eu abro a porta. E vocês entram para a zona das caixas do correio e depois tem outra porta que entram para o átio do prédio e depois tem a porta que entram para o nosso bloco. Muita porta. Pronto, muita porta. Pronto. E eles decidiram então, para combater o vandalismo, fechar à chave a porta que dá das caixas do correio para o átrio do prédio. Ou seja, vem o senhor trazer uma comida, toca a campainha, eu abro-lhe a porta e eu tenho que descer para lhe ir abrir a porta na mesma. Sim. Porque a porta está fechada. Sim, mas estava fechada outra vez, eu tive que usar a chave 3 vezes. Que estupidez. Pronto, derivado de fim do momento, cenas da casa dos Domingos e da Ju. Pronto, tive que mandar vir a comida, o senhor chegou, eu tinha que descer lá abaixo para ir buscar a comida. Abri a porta de casa e vejo que o elevador está a subir. E pensei, queres ver que o senhor dos kebabs conseguiu abrir a porta? Sei lá, podia conseguir, não é? E esperei. E o elevador sai no nosso andar, mas não é o senhor dos kebabs, é o nosso vizinho. Que é estranho. Pronto. Ele fica a olhar para mim, eu também fiquei a olhar para ele, mas foi aquele momento dele, estava naquela do queres alguma coisa, e eu estava naquela do tu não és o senhor dos kebabs, és o estranho. Pronto. Então eu pus a minha máscara, ele percebeu que eu não queria nada com ele, fui para o elevador. Vou para o elevador, e o que é que acontece? Eu quero ir do 7º andar para o 0, porque é onde está o senhor dos kebabs. E o anormal do nosso vizinho carregou nos botões todos do elevador. Não foi em todos. Não carregou no 5 e no 6. Então eu entrei no 7. O elevador foi ao 8. Veio ao 7 outra vez, porque eu tinha carregado. E abriu.
Depois desceu, não parou no 6, não parou no 5, parou no 4, parou no 3, parou no 2, parou no 1, parou no 0. O senhor do kebab disse-me assim, estava à porta do elevador e disse-me assim, 5 minutos, Barton. Estava à espera há 5 minutos. Estava confuso e eu percebo. Eu disse-lhe, olha, Chuligum, o meu vizinho é Palerman. E ele, guten Nachmittag, schönen Tag. Ui, foi à vida dele. A porta fecha-se, eu vou ao -1, venho ao 0 outra vez, porque o senhor do kebab tinha estado a carregar no botão que quase que me meteu para dentro, e finalmente vim para o 7. Portanto, meia hora. Sim, eu pus a mesa e fiquei tipo, mas que ele está a fazer amizade com o senhor do kebab? O que é que aconteceu? Expliquem-me a normalidade deste gajo. É que não foi de género, ele viu-me e disse, aí baixo para baixo ao palhaço, e carregou nos botões. Isso até lhe dava de valor. Ele pode me achar estranho como eu acho estranho a ele. A cena é, ele não sabia que ninguém ia entrar no elevador. E ele, por diversão, decidiu pôr um elevador a percorrer 8 andares, 9 com -1, não, 10 com 0 e com -1, a gastar luz, porque Fixe. por amor de Deus, há gente que é só, isto é um suíço ou português, não é português, mas lá da terra dele, de bem. Ele é muito do bem. É muito de bem, este é normal. Pronto, foi o meu momento what the fuck, os kebabs quase que chegavam frios. Olha, o meu momento what the fuck, olha, sabes que eu hoje vou dar um momento what the fuck fixe. Oi. What the fuck fixe. Eu ainda pensei... What the fish. What the fish. Eu ainda pensei falar sobre a abstenção que houve, mas acho que já não há nada a dizer. Portanto... Abstenho-me. Ok? Portanto, vou dar um momento what the fish. Então. Que é, eu aprendi a comer manga. Pois é, tu devias partilhar isso aqui com a nossa Vou turma. partilhar. Mas devias fazer vídeo para depois pôr no Eu Instagram. vou conseguir explicar. Gente, isto é assim. O TikTok, para quem é contra o TikTok, eu só vos digo uma cena. Abstenho-me. Eu vi um truque no TikTok que é como cortar uma manga, ok? E nós aqui em casa curtimos bué de comer uma manguinha de vez em quando. Eu curto bué manguinha. Mas é sempre um cagaçal. Cortar uma manga é sempre estar ali a descascar a manga, depois aquilo, se a manga tiver mesmo boa madurinha, desfaz toda. Eu fico sempre com aquela sensação que se está a perder muito sumo. E depois há sempre aquele momento em que o Domingos está a chupar um caroço de manga, que é sempre esquisito. É verdade, mano. Ficas mesmo ali tipo estás a comer um epá. Se vocês sabem quando é que custou uma manga aqui. Pois, lá está. É caroço mesmo. Só não engulo o caroço porque depois tinha que o cagar. Pois é, e olha que não deve ser simpático. Não. Então, eu aprendi como é que se corta uma manga e é incrível e eu vou-vos tentar explicar. Vocês vão pegar na vossa manga, ok? E vão deitar a manga numa tábua de cortar. Sim, okay? meio que na horizontal. Meio que na horizontal. E vão agarrar uma ponta da manga, vão botar um faquedo, ok? A meio da manga e vão cortar a manga ao meio à volta do caroço. Obviamente, não tentem cortar o caroço, que senão ainda cortam um dedo. Tipo, pegam na faca e rodam a manga de modo a fazer a circunferência à volta da manga. Okay? Uma espécie de equador da manga. O equador da manga, cortadinho a facão. E a seguir o que vocês vão fazer é pegar na manga, uma mão em cada ponta da manga e torcer a manga. E o que vai acontecer é que vocês vão ficar com meia manga direitinha, sem caroço, ok? E pousam. Pegam na outra, agarram no caroço, voltam a torcer a manga e vocês vão ficar com uma manga partidinha ao meio, caroço limpinho, e que dá para comer à colher. Porque vem em copo. A manga fica em copo, gente. É incrível. Tipo, what the fish? What the fish? Nunca mais vou comer manga de outra maneira. É do caralhete. Foi incrível. Foi que eu vi fixe. aquele truque e eu fiquei assim... Não deve funcionar. E mas a cena é que eu vi a pessoa a fazer, estás a ver? E eu tipo, tenho que experimentar, não aguento. E tu ficaste surpreendido quando eu cheguei a tua vez. Estavas a falar com a tua mãe, eu cheguei assim com a manga e tu... Ganda podcast aqui a ensinar o Pips a comer mangas. E Week's Recommendations. Wochen Rekommendationen. Queres começar tu também? Recomendações da semana. Dá-lhe. Nas vossas manhãs. 97.2. Hã? Sou eu? Eu vou recomendar uma canção, uma música, um tema. Da nova crush do Domingos. Crush da minha 2021. Nova crush. Eu ando a reformular as minhas novas crushes. As minhas novas crushes
são a Christine Milioti, Miliota. Aubrey Plaza, Aubrey Plaza. e para já são essas. Ok. E a Áurea, sempre. Tu tens uma crush no Aubrey Plaza? Tenho, A sério? acho que tenho. Oh, mas se tu ias ter medo da Áurea, pensa bem. Pois. Mas, É que a Milioti é fofinha. A Pois Aubrey é. Plaza É tem mesmo maluca. cara de... é uma personagem do caralho. Por acaso, eu gostava de ser amiga dela. É a maior. Ora bem, a minha recomendação então, a Christine Milioti, para quem não sabe, é uma atriz que desempenhou o papel famosamente, o papel de mãe no How I Met Your Mother. Portanto, foi a ela que ele conheceu, A Tracy. a Tracy. Pronto. E ela lançou... Ela também tem uma carreira nos musicais e etc. Ela canta bué da bem, etc. E ela lançou agora um single que eu acho que vai acabar por dar num álbum ou numa incursão pela música, que é uma cover de Bon Iver, que se vocês bem se lembram é o meu artista banda cenas favorito. E então é assim um mix muito interessante de dois mundos encontrarem-se num ponto mesmo fofinho. Yeah. Pronto, é do álbum anterior do Bon Iver. A música é 715 Creeks. E pá, é boeda bonito. Boeda bonita. Mesmo. Ficou mesmo fixe. Pronto, é a minha recomendação. Vamos deixar aí a descrição, link, cenas. Depois a Ju no Instagram faz isso. Coisa. Tá? É isso. E tu? Eu, como sou uma pessoa que apoia as crushes do meu homem, vimos um filme com a Christine Milioti e com o maravilhoso Andy Samberg, que se chama Palm Springs. E eu não vou falar muito sobre este filme. Eu vou dar-vos a descrição que o meu homem me deu e que me convenceu a ver. Que é assim, logo pelos atores que fazem o filme eu já o ia ver. Mas o filme dá para descrever assim. É uma mistura entre ficção científica e comédia. Deixo assim. Olhem, já não vi assim um filme que o filme acabou e eu fiquei mesmo assim. Muito devem. Bom jogo. Olha, bom jogo. Curti bué. É muito boa onda. Fica assim a recomendação. Nice. O Andy Samberg, tu disseste de onde é que ele é famoso? Ele é famoso de muitas coisas, mas que o pessoal conhece é do Brooklyn Nine-Nine. Do Brooklyn assim, Nine-Nine, assim mais em ativo, recentemente. que está a acontecer ainda. Só para o pessoal perceber quem é que é a personagem. Yeah. São dois. E a química deles funciona bué bem. Muito fixe. Yeah. Foi o que eu te disse. O que eu senti, porque eu às vezes tenho uma dificuldade, que é quando eu conheço muito bem os atores, eu já não consigo passar aquela barreira de me envolver como, estás a ver? Tipo de acreditar que eles são aquela pessoa, estás a ver? Já não dá. Mas o que eu consigo fazer é olhar mesmo para o trabalho de atores. E eu estava a ver e estava a curtir milhões. Estava tipo, vocês os dois são do caraças. Nós dissemos muitas vezes caraças e... Ai, passaste o episódio todo a dizer e agora ganhei vergonha na cara porque a tua mãe ouviste. Ups. Upsi! Até para a semana. E só se estraga uma casa. 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 Uma casa só.